Você vai conferir uma mensagem para a edificação da sua fé, ministrando a palavra de Deus. Isabela, desde os 6 anos de idade, vem ministrando a palavra de Deus. Batizada aos 9 anos, hoje, aos 16 anos, um instrumento nas mãos do Senhor. Jovens que Deus tem levantado para a ministração da sua palavra. Ouça esta mensagem para a edificação da sua fé. Daniel, ele foi um jovem que fez a diferença, e por isso nós escolhemos esse versículo. Por isso nós escolhemos Daniel para falar aqui para você nesta noite. Eu quero falar sobre a diferença que nós, como servos do Senhor, como cristãos, como pessoas tementes ao Senhor, devemos fazer. Por onde nós passarmos, onde nós chegarmos, nós precisamos que o brilho do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. E precisamos ser luz, precisamos ser diferentes, precisamos ser sal, precisamos salgar, porque Jesus nos diz que nós somos o sal da terra. A partir de quando nós temos um compromisso com Deus, a partir de quando nós recebemos Jesus em nossas vidas e que nós nos comprometemos a trilhar com Ele todo o caminho, toda a jornada, nós precisamos ser diferentes, fazer a diferença por onde passarmos. Tem até uma frase que o pastor Daniel, nosso amado pastor, usa para mostrar a importância de fazermos a diferença. Ele diz: se eu não for diferente, que diferença faço eu? E realmente é assim. Se nós não fizermos a diferença, se nós não formos diferentes, que diferença nós fazemos, irmãos? Nós somos apenas mais um no meio de muitos. Nós somos apenas mais um no meio da multidão, faminta e sedenta por Deus. Você precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar para o mundo Cristo em nós, porque o mundo quer ver isso em nossas vidas. E você, como servo de Deus, precisa mostrar o brilho do Espírito Santo em você. Aleluia. Nós fomos escolhidos para isso. Deus que nos escolheu. Deus escolheu você, jovem. Deus escolheu você. Ele marcou tudo na agenda dele. Você está aqui nessa noite porque é escolhido do Senhor. Tudo foi plano de Deus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós ansiamos por mais de Deus e queremos sim fazer essa diferença que a palavra do Senhor nos manda. A Bíblia, irmãos, ela nos dá vários exemplos. Exemplos de jovens que fizeram a diferença entre os seus contemporâneos. Jovens que tiveram uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Jovens que foram abençoados. Jovens que tiveram a honra, o privilégio de servir a este Deus e que foram abençoados no meio do povo que eles viviam. Tudo isso porque eles tinham comunhão, eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham o brilho do Espírito Santo e a presença de Deus na vida deles. E um desses jovens foi Daniel, que nós lemos aqui o versículo, nos falando sobre ele. Nós lemos aqui na palavra do Senhor, o versículo no livro de Daniel. Daniel, primeiramente, ele era abençoado, ele era um jovem exemplo, porque ele soube reconhecer a vontade de Deus para a sua vida. E a princípio de tudo, para começar, nós precisamos reconhecer, entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Não adianta nós vivermos num mundo de ilusão. Não adianta vivermos pensando que podemos fazer todas as coisas com as nossas próprias forças. Não. Nós precisamos do Senhor. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso pastor amado. Nós precisamos dele para tudo. Daniel, ele sabia disso. E ele priorizou a vontade do Senhor na sua vida. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar. E apesar de termos poucas informações sobre ele, porque tudo que nós sabemos sobre Daniel está registrado em seu próprio livro, nos demais livros não traz detalhes, não fala sobre ele, nós já sabemos o suficiente para dizer que ele fez a diferença. Ele foi um jovem exemplar, ele foi um jovem exemplo. E sabemos também que Daniel era um jovem bonito,
Daniel pertencia à linhagem real ali do povo de Israel, e que quando ele estava aproximadamente entre os seus 14 e 15 anos de idade, ele teve o desprazer e a infelicidade de ver o seu povo, o povo com que ele tanto amava, o povo que criou Daniel, o povo com que ele fora criado, com que ele viveu toda a sua vida, o lugar onde ele vivia. Ele viu tudo isso cercado pelo inimigo vizinho. Ele viu tudo isso cercado, e agora o seu povo, esse povo que servia ao Deus Todo-Poderoso, esse povo, eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora eles eram escravos. Eles estavam sendo escravizados. Daniel, ele passou por esse mau momento, por esse triste momento. Mas mesmo assim, ele não se deixou abalar. É verdade. E ele foi levado para a Babilônia, um lugar onde a idolatria, onde há vários e vários deuses, onde as pessoas são muito idólatras. Os costumes deles são totalmente diferentes dos que Daniel conhecia. Daniel corria um sério risco de esquecer aquilo que ele havia aprendido ali com os seus pais, com o sacerdote, com o povo de Israel. Ele corria um sério risco de esquecer tudo isso e se envolver com os costumes ali da Babilônia e pecar contra o Senhor. Mas Daniel tinha a palavra do Senhor escondida em seu coração. Graças a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós louvamos aqui com esse hino.